E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos fazer a resolução do PET 3 2021 de Física do terceiro ano do ensino médio, referente aí à semana 4. Então vamos lá, questão 1. No circuito da figura a seguir, é correto afirmar que os resistores, vamos olhar aí os 5 resistores, né? Então, sobre esses resistores, o que a gente pode dizer? R1, R2 e R5 estão em série, R1 e R2 estão em série, R4 e R5 não estão em paralelo, ou D, R1 e R3 estão em paralelo. Muito bem, lembrando aí, o que o resistor está em série? Ele está em série quando ele é percorrido pela mesma corrente, e ele está em paralelo quando ele está submetido à mesma diferença de potencial. Então, vamos ver. R1, R2 e o R5 estão em série, então a mesma corrente que passa no R1 tem que passar no R2 e tem que passar no R5. Se a gente olhar, a gente vê que a mesma corrente que passa no R1 passa no R2, porém tem um nó ali entre o R2 e o R5. Então a corrente vai passar no 5, ela vai dividir naquele nó. Então o R5 não está em série com o R1 e com o R2, então a afirmativa 1 é falsa. B, R1 e R2 estão em série. Então se a gente olhar, como a gente já viu, a mesma corrente que passa no R1 passa no R2. Então, o R1 e o R2 estão em série. Então, a resposta da questão 1, alternativa B. Agora, vamos ver as demais aí. R4 e R5 não estão em paralelo. Observa aí. Tem um nó ali antes do R5 e o outro nó depois. Ou seja, tanto o R4 quanto o R5 estão na mesma diferença de potencial. Então, R4 e R5 estão em paralelo. E a C fala que eles não estão. Então, é falsa, porque o R4 e o R5 estão em paralelo. E D, R1 e R3 estão em paralelo. Não, porque o R1 ele tem o R2 ali do lado. Se o nó estivesse ali entre o R1 e o R2 e descesse para o R3, aí sim eles estariam em paralelo. Mas eles não estão em paralelo. A gente tem uma associação mista. O R1 e o R2, os dois juntos estão em paralelo com o R3, e não apenas o R1. Então, a resposta à questão 1, alternativa B, R1 e R2 estão em série. Questão 2. A figura 1 representa uma associação de resistências idênticas, e a figura 2, uma bateria e fio de ligação. Então, olha aí. Nós temos ali os pontos A, B, C e D e 4 resistências de mesmo valor. E na figura 2, ali uma bateria e os fios para ligar, fazer uma ligação aí. Pergunta, então, para se obter o maior valor de corrente elétrica, os fios devem ser ligados nos pontos A e B, A e D, B e C ou C e D. Muito bem, se a gente quer ter o maior valor da corrente elétrica, como é que tem que ser a resistência? Tem que ser grande ou pequena? Então, pela lei de Ohm, que a gente já viu nas aulas passadas, quem vê, ri. Voltagem é igual a resistência vezes a corrente. Então, se eu quero ter uma corrente alta, então tem que ter uma resistência baixa. Então, eu tenho que ligar em dois pontos onde a resistência é menor. Então, vamos ver entre A e B. Entre o A e o B, eu tenho duas resistências, né? Então, a corrente vai passar pelo A e vai sair pelo B. Então, eu tenho duas resistências. Entre o A e o D. Entre o A, a corrente vai passar por ali e vai sair lá do D. Ela também vai atravessar duas resistências. Entre o B e o C. Entre o B e o C, ó, pegou no B uma resistência. Está indo para o C, pega outra. Chegando no C, mais uma. Ali ele tem três resistências. E entre o C e o D, olha lá, só tem uma resistência. Então, a resposta correta aí é a alternativa D. Então, os fios devem ser ligados nos pontos C e D, porque ali eu só tenho uma resistência. Como a resistência vai ser pequena, a minha corrente vai ser alta. E por último, aí, questão 3, a resistência elétrica do resistor equivalente da associação abaixo entre os pontos A e B é. Então, olha aí, temos essa resistência gigantesca aí. Quanto que vale a resistência equivalente? Ela vale 2R, R sobre 2, R sobre 3 ou R sobre 4. Muito bem, vamos pegar o circuito ali e vamos calcular a resistência equivalente aí. Olha lá, primeiro eu peguei essas duas aí que eu circulei aí, essas duas que estão em série. Por quê? A mesma corrente que passa no resistor R passa no outro R. Como eles estão em série, a resistência equivalente é só somar. R mais R vai me dar 2R. Então, eu fiquei lá, ó, R em cima, aquele de 2R na diagonal, e os 2R ali virou 2R. Agora, o que eu tenho? Eu tenho que o resistor de 2R com o de 2R estão em paralelo. Olha lá. Então, eu vou calcular agora a resistência equivalente entre os dois. Como eles estão em paralelo, como é que eu calculo a resistência equivalente? Também 1 sobre a resistência equivalente
é igual a 1 sobre 2R mais 1 sobre 2R. Como o denominador é o mesmo, 1 sobre 2R mais 1 sobre 2R dá 2 sobre 2R. Corta, corta, fica 1 sobre R. Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R. Então, minha resistência equivalente vai ser, então, R. Então, olha lá. Então, aqueles dois resistores é substituído por um único resistor de resistência R. Agora, quem que eu vou pegar para calcular a resistência equivalente? Vou pegar aqueles dois resistores ali, ó, o R e o R. Novamente, eles estão em série, é só somar. R mais R, 2R. Então, olha lá, ficou 2R. Agora, o de 2R está em paralelo com aquele outro de 2R na vertical. Olha lá no desenho. Então, vou calcular a resistência equivalente dos dois. A gente sabe que a resistência equivalente entre 2R e 2R em paralelo vai me dar R. Agora eu tenho de novo um resistor com resistência R e outro resistor de resistência também R em série. R mais R, 2 R's. Então, na hora que eu somar ali, o que vai me dar? 2 R's. Agora, de novo, ele ficou em paralelo com o outro de 2R. Então, como a gente já fez o cálculo, qual que é a resistência? Vai ser R. Então, se a gente continuar fazendo R mais R, 2R, e vai ficar em paralelo com o outro de 2R, então, minha resistência final equivalente vai ser R. Então, a resposta correta da questão 3, alternativa B. A resistência elétrica do resistor equivalente da associação abaixo entre os pontos A e B é R. É um exercíciozinho assim que parece ser chato, mas se você fizer no caderno, for fazendo um por um, passo a passo, você vai ver que ele é bem interessante. Um exercício bem gostosinho de fazer. Então faz aí no seu caderno e mostra aí para o seu professor. Certinho? Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixa seu joinha, compartilhe com seus coleguinhas da escola e até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço, valeu!